Vem com a gente, pessoal! Muito boa noite, boa segunda-feira para você que está aqui com a gente. Comigo, Marina Buffon, estão aqui no estúdio Alex Miller e José Paes. Tudo bom, meninos? Ótimo, Marina. Boa noite. Tudo bem. Tem muita coisa para falar hoje, né? Opa, bastante, Bastante, né? Muito. Primeira rodada aí do Campeonato Paulista. Mas, ó, antes de qualquer coisa, vamos esperar um pouquinho, a gente volta daqui a pouco. Viu como foi rapidinho? A gente já tá de volta, pessoal. Agora, torcedor corintiano tava com saudade de ver o Timão em campo, não tava não? O atual campeão estreou com tudo no Paulistão. Vamos ver como foi? Fiel torcida presente em grande número na Casa do Povo na estreia do Timão no Campeonato Paulista. 37 mil pessoas. Calor humano em Itaquera para a despedida oficial de Ángel Romero, ídolo. Ótimos serviços prestados ao Coringão por quase uma década. O paraguaio foi homenageado em campo neste domingo e abraçado também por alguns colegas. Equipe mista do meio para frente para encarar a Ponte Preta e iniciar a busca pelo bi do Paulistão. O Corinthians partiu para dentro, explorando as pontas. Com Bidu, Mateuzinho testou o goleirão Diogo Silva. Hugo Souza entrou em cena para valer apenas aos 44 do primeiro tempo. O Timão voltou do intervalo com a missão de espantar a zebra, a macaca, o bicho que fosse. O gol saiu aos 6 minutos, mas não valeu, impedimento marcado. Logo depois, escanteio e Gustavo Henrique pôde comemorar sem medo. 1-0 Corinthians. Aos 17, mais um, meio que sem querer querendo. André, ninguém mandou estar na hora certa, no lugar exato. O terceiro, Guinegão oportunista, foi anulado por falta de ataque no goleiro da Ponte, na visão da árbitra. No apagar das luzes, o pombo sem asa do André Ramalho teve endereço certo. 3-0 Coringão. Goleada para começar a temporada com o pé direito. Só agradecer mesmo a Deus, eu louvo a Deus por isso, por ter me dado essa oportunidade de fazer o gol de hoje, porque eu pedi muito para ele. Para poder homenagear, obviamente, meu sogro, que hoje não está mais entre nós, para poder agradecer todo o coração a minha mulher, que faz com que tudo pareça mais fácil para mim, diante de todas as dificuldades que a gente vive. A gente tenta ser o melhor que a gente pode, por mais difícil que seja. Não tem como falar desse jogo e não falar desse golaço do André, não é, Alex Miller? Pois é, né? E acho que foi um carinho de Deus pro André Ramalho, sabe? Porque ele se emocionou depois para relembrar, né, o aniversário de morte do sogro, justamente no dia do jogo, em que ele acerta um chute que eu imagino que ele jamais tenha acertado na carreira. Pelo menos eu não me lembro de ter visto um gol do André Ramalho desse jeito. O zagueiro normalmente marca gol de cabeça, escorando algum cruzamento, quando está na área. Agora um chute de longe, no ângulo, como ele pegou, é raro a gente ver hoje em dia até em jogadores talentosos de meio campo. Quanto mais um zagueiro chegar lá e fazer esse gol, e no final ele ainda deixa para o público, né, para o torcedor de modo geral, para todos nós, esse lado pessoal que com certeza coroa, né, esse gol, esse golaço e a vitória do Corinthians por 3-0. Então, fico muito feliz quando a gente vê histórias assim, né, em que a gente vê envolvido o futebol, a carreira do jogador e também algo que marque, né, na vida pessoal do atleta. E ele ficou muito feliz e emocionado com esse gol. Foi um golaço mesmo para coroar aí o bom momento que vem vivendo o André Ramalho no setor defensivo do Corinthians. O André também muito bem nessa partida, né? Um menino da base do Corinthians, que eu entendo que vai ter muitas oportunidades nesse time, especialmente com o professor Dorival Júnior, que é um cara que dá oportunidade para os meninos da base, né? Nos clubes onde ele trabalha. E uma vitória muito importante do Corinthians, Marina, Alex Miller, você que acompanha a gente, porque o Corinthians vive um bom momento dentro de campo e fora de campo também. Pagando o transfer ban, derrubando o transfer ban, que era aquele impedimento para registrar novos jogadores, equacionando minimamente a sua vida financeira e estreando no Paulistão com uma vitória importante diante da Ponte Preta, que tem uma história com o Corinthians também, 3-0, festa, a torcida gritando é campeão, porque foi o primeiro encontro da torcida corintiana com o Corinthians depois do título da Copa do Brasil. Então o Corinthians começando com o pé direito esse campeonato
paulista e se colocando de fato como um dos favoritos, como a gente vem comentando ao longo dos últimos dias aqui no Gazeta Esportiva, também no Mesa Redonda, um dos favoritos ao título do estadual desse ano, na minha visão. E Zé, você falou da questão do transfer ban, que caiu na semana passada, e o Corinthians, portanto, está aí anunciando reforços, já a gente vai falar do novo reforço do Corinthians, mas mesmo com a vitória e pensando nessa questão do transfer ban que caiu e tudo mais, o técnico Dorival Júnior comentou sobre a necessidade, sim, de reforços no elenco corintiano. Vamos ver. Tendo consciência que nós precisamos reforçar, teremos muitas competições ao longo desse período. Temos que colaborar em todos os sentidos, de todas as formas. Ter o entendimento do momento adequado, do momento certo, para que possamos ter esses jogadores, mas sempre na expectativa de que possam chegar o mais rápido possível para que sejam preparados aí, até porque as competições não param, ao contrário, estamos já caminhando para um final de mês aí, onde nós teremos um aperto muito grande, tanto em Campeonato Paulista, estreia de Brasileiro, e na virada do mês, um jogo muito importante para o clube. Concorda com ele, Zé, dessa necessidade aí? Olha, Marina, só o Flamengo no Brasil não precisa de reforços. Tirando o Mengão, todo mundo precisa. Palmeiras precisa, Atlético Mineiro, todos os times. Mas viu, por que o Flamengo continua... Vamos falar de Flamengo daqui a pouco, mas por que tá trazendo Deus do mundo? O Flamengo é aquela necessidade de sempre estar indo às compras, né? A torcida do Flamengo gosta, a diretoria, depois a gente pode falar um pouquinho do Flamengo, mas o Corinthians necessita, sim, de reforços, tem campeonatos importantes para participar, vai jogar a Libertadores da América, já está na fase de grupos. A gente sabe que quando o Corinthians está na Libertadores, a torcida não quer saber, quer vitórias, quer resultados. E o Dorival Júnior, que é um treinador extremamente competente, com uma história muito grande, sabe que o Corinthians precisa de reforços para ir bem nas competições e manter o nível. Por quê? Porque foi campeão da Copa do Brasil, terminou o ano em alta. Então a expectativa também é muito alta para essa temporada de 2026 no Corinthians. E o Corinthians... Claro que precisa de reforços, dentro do seu limite, dentro da sua possibilidade, está tentando fazer isso. Trouxe o Gabriel Paulista, trouxe o Matheus Ferreira genérico, né, que vem do Fortaleza. Matheus Pereira, né, que não do Cruzeiro. E, enfim, agora trouxe o lateral direito também, né? Sim, então vamos falar. Nós vamos falar ainda. E o Dorival, aos poucos, vai montando. Ele já tem uma base, já tem um bom time, e ainda não conta com o trio Gin, que quando está em ação, em plena forma, é um trio de respeito, principalmente se tratando da realidade do futebol brasileiro. Então o Corinthians, dentro da sua possibilidade, com a sua torcida ao lado, tem totais condições de fazer uma temporada legal. Vamos falar de Santos agora, gente, porque assim, além do Corinthians, o Santos também começou aí a competição Paulistão com o pé direito, com vitória, dentro de casa. E quem vai trazer as notícias do Peixão pra gente é o repórter Thiago Salazar, que tá de volta das férias, tá descansado. Passou rápido para nós aqui, viu, Salazar? O que você separou pra gente? Fala, Marina. Boa noite. No Gazeta Esportiva, um prazer estar de volta aqui na tela da TV Gazeta para falar do Santos nesse início. Daqui a pouco eu volto para falar de outro clube, mas o Santos, como você bem disse, Marina, começou o Campeonato Paulista vencendo o Novo Horizontino e vencendo com gol de Gabigol, reforço em 2026, e reforço pode ser um problema para o clube a partir de agora. Por quê? Porque o Santos nessa segunda-feira teve o recurso negado na Corte Arbitral do Esporte, depois de uma condenação feita pela FIFA no caso do João Basso, zagueiro que o Santos contratou em 2023 junto ao Arouca, clube de Portugal, mas não pagou. Essa dívida foi cobrada e agora não cabe mais recurso. O Santos vai ter de entrar em acordo com o Arouca de Portugal e tem 45 dias para isso. Não necessariamente precisará pagar a dívida completa de cerca de 17 milhões de reais, mas vai, no mínimo, precisar de um acordo com o Arouca. Do contrário, daqui a 45 dias, o Santos pode sofrer um transfer ban e ficar impedido de contratar novos reforços para ajudar o Gabigol, Marina. Tá certo, Salazar. Obrigada por essas primeiras informações. Eu falei errado, viu? Falei para nós passou devagar, para ele deve ter passado rápido as férias. Era isso que eu queria dizer. Gente, então o Santos com esse problema agora com o João Basso, que era uma situação que já vinha se arrastando e de fato foi condenado
vi uma nota do Santos, né, falando que é uma coisa de gestões passadas, estão tendo que lidar com essas coisas de gestões passadas. Difícil manter as contas em dia também com essas questões acontecendo, né? Se é de gestão passada ou não, é do Santos. Não importa de qual gestão, do Marcelo Teixeira, de outro presidente, não importa. O Marcelo Teixeira e toda a equipe dele aí, eles que vão ter que gerenciar toda essa situação. E agora vai ter que talvez fazer um empréstimo, conversar lá com a Arouca, conversar com o pai do Neymar, de repente pedir um empréstimo para ele também. Enfim, vai ter que sair dessa situação, porque se sofrer um transfer ban, especialmente nesse início de temporada, ficar impedido de registrar novos jogadores, novos reforços, vai complicar muito a temporada do Santos, que conseguiu se livrar de uma Série B do Campeonato Brasileiro em 2025 e precisa mostrar para a torcida, e para mostrar um bom futebol, precisa de reforços. É aquilo que a gente vinha comentando aqui, o Santos precisa se reforçar para ter uma temporada minimamente estável nesse ano de 2026, Alex. O que dói mais, né, é você ser obrigado a pagar uma grana alta como essa, e para um jogador que não fez história, ele né? não tá nem jogando um jogador direito. que não valeu, na verdade, na prática, o que o Santos vai ter que gastar para não sofrer um transfer ban. Né? Nada contra a pessoa do João Basso, né? Mas não deu certo, não foi aquela contratação que o Santos fez e que iria resolver ali uma carência, não foi. Mas o Santos vai ter que fazer, senão vai se prejudicar, vai ter que dar o seu jeito, vai ter que dar o seu pulo, até porque o Santos vem dando os seus pulos pelo que a gente vem observando. O Santos está contratando um monte de jogador aí, contratou o Ronese, contratou o Gabigol, um salário gigantesco, tem interesse de contratar o Rony, está trazendo o Gabriel Menino. Então assim, de onde? Se tem dinheiro para contratar esses caras todos, para pagar esses salários todos, vai ter que dar um jeitinho também de evitar esse transfer ban. Falou e disse, vamos mudar agora, porque está encerrada a fase de grupos da Copinha. Vamos olhar na tela agora para acompanhar a goleada do São Paulo e a vitória também do Palmeiras. O São Paulo enfrentou o Real Soccer em Sorocaba e o tricolor começou abrindo o placar com o Matheus Menezes, 1-0. Aos 25, o Pedro Henrique arriscou o chute de longe e deixou tudo igual, 1-1. E mais uma vez o Matheus Menezes apareceu, tricolor na frente, 2-1 na primeira etapa. Depois do intervalo, o Renan aproveitou o rebote e mandou por cima do goleiro, 3-1. Agora dá uma olhada nesse golaço. O Felipe cobrou essa falta e acertou no ângulo, 4-1. Já o Paulinho anotou em 2 oportunidades, garantindo o 6-1 no placar. Com essa vitória, o tricolor manteve o 100% de aproveitamento e volta a campo amanhã às 8h30 da noite para pegar a Portuguesa. O Palmeiras encarou o Remo e, apesar da primeira parte da partida ter ficado no 0, no segundo tempo o time alviverde marcou em 3 oportunidades. O Juliano começou os trabalhos com esse chute de primeira, 1-0. Pouco depois, o Juan Gabriel recebeu nas costas da marcação, avançou e bateu com categoria para ampliar a 2-0. E para fechar, o Sorriso invadiu a área e balançou a rede. 3-0 placar final. O Palmeiras também tem 100% de aproveitamento e joga amanhã às 7h30 da noite contra o Vitória. Muito bem, olha, se na Copinha o São Paulo jogou bem, goleou, o time profissional não tá igual não, tá? Em crise política, o tricolor estreou com derrota no Paulistão. Vamos ver como foi? Mirassol e São Paulo estrearam pelo Paulistão e o Leão do Interior precisou de apenas 6 minutinhos para abrir o placar com o seu novo reforço, Lucas Mugni. 1-0 Mirassol. Poucos minutos depois, o Alan Franco tentou cortar o cruzamento do Alisson e acabou desviando para a própria meta. Azar para o zagueirão e também para o goleiro Rafael, que estava na bola. 2-0. A coisa ficou mais complicada para o tricolor quando o lateral Mike deu essa chegada forte no Daniel Borges e recebeu o cartão vermelho direto do juizão. Assim não, né? E
perto do fim do jogo, o estreante Danielzinho, ex-Mirassol, errou o passe na intermediária e deu todo o campo para o Daniel Borges se infiltrar pela direita e cruzar fraco para a área. Ainda assim, o Rafael não conseguiu segurar e a bola sobrou para o José Aldo pegar de primeira e definir a vitória do Mirassol, 3-0. Eles mereceram. Acho que o resultado é maior do que o jogo apresentou, mas eles mereciam. Acho que nossa equipe não fez um bom jogo hoje, não fez. A gente tomou gols muito fáceis, erros do ano passado. É um momento muito sensível. Eu tenho a obrigação de cuidar e proteger o time em São Paulo. A parte política eu vou deixar para o outro pessoal falar. A gente tenta e faz de tudo para não interferir, então eu deixo essas questões para as outras pessoas falarem. Tá, então, José Paz, que estreia com qualquer pé, menos o direito do São Paulo nesse Paulistão. E a gente já fica meio assim, né, Marina? Quando o próprio jogador, o Luciano, logo no primeiro jogo da temporada do São Paulo, já vem com esse tipo de declaração, já dizendo que o ano vai ser complicado, aquela coisa toda, que vai precisar do apoio da torcida, na primeiríssima partida do São Paulo no ano de 2026. É claro que a gente vem comentando ao longo dos últimos dias aqui que o ano do São Paulo tem tudo para não ser dos melhores, mas lá dentro eles têm que acreditar, têm que trabalhar bastante e têm que reverter tudo isso que se põe à mesa para o São Paulo na temporada de 2026. Esse jogo era muito complicado diante do Mirassol, que é bem verdade. Teve aí uma perda de 15, 14 jogadores para esse ano de 2026, mas só 3 titulares, o Gêmeos, mas estava jogando o Danielzinho como se e o Gabriel. tivesse há muito tempo jogando junto. Exatamente, porque perdeu só 3 titulares e o Guanais tem o time na mão, ele tem um jeito de jogar que ele manteve para essa temporada. Então, assim, seria um jogo muito difícil contra um adversário que hoje é mais organizado e é melhor que o São Paulo. Agora, 3-0, aí o São Paulo vai ter que olhar com muito carinho, especialmente já para o Campeonato Paulista, que é de tiro curto. E a classificação do São Paulo, a meu ver, já fica bastante complicada para a próxima fase, hein? Cara, o São Paulo vive um drama, na verdade. Quando a gente percebe o que está acontecendo, tenta olhar algum ângulo para amenizar o que parece tétrico, a gente não consegue achar. Está tudo ruim. O time não se acerta, ainda tem jogador que não está 100% e vai demorar para estar, né? Porque é uma passagem aí de ano, né? Um reinício de temporada. Aí você pega uma declaração do Crespo que acha que o resultado não foi justo, aí você olha o jogo, vê os lances e vê que foi justo. Aí você percebe pessoas insatisfeitas dentro do elenco, o Luciano já fazendo uma previsão macabra para o time do São Paulo no ano e ainda pede para a torcida ter paciência, quer dizer, poxa, você tem... Acho que a única coisa de positivo que o São Paulo tem tido nos últimos tempos é a torcida, que vem lotando o Morumbi em jogos importantes, que vem apoiando o time, vem acreditando. Aí ele vem e fala, ó, se preparem, porque esse ano, aí você espera que ele vai falar uma coisa boa, né? Vai ser pior. Esse ano vai ser mais difícil, esse ano, se prepare, torcedor, se prepare, porque não será nada fácil. E se não for você, olha, então ele está quase que transferindo a responsabilidade para as costas do torcedor, pelo que pode acontecer em campo, e ele já prevendo que não vai ser fácil. Mas assim, vocês estão falando, hoje é dia 11, 12 hoje? 12. Hoje é dia 12 de janeiro, foi a primeira rodada, José Paz já está falando aqui de classificação. Zé, é isso mesmo? Tem que abrir os olhos mesmo? Claro que tem, Marina. São 7 jogos que restam para o São Paulo nessa primeira fase. Ainda vai fazer todos os clássicos. Pegou o Mirassol, que é um time de Série A do Campeonato Brasileiro, que está na Libertadores. O Campeonato Paulista é o mais difícil, o estadual mais difícil do Brasil, com times de Série C, Série B, que podem te complicar. São Paulo nesse momento complicado também. Então, para mim, a situação, a classificação do São Paulo está no telhado para a próxima fase. Caramba, gente. E teve alguém nesse jogo do São Paulo que vocês falaram, esse se salvou ou foi realmente uma atuação conjunta complicada? Teve, Alex? Eu confesso que eu não vi o jogo, tá? A gente estava ao vivo ontem no Mesa verdade. Redonda. O Alex apresentou ontem o Mesa Redonda. Não tem como ter visto o jogo, enfim. Mas a gente até conversou com o Gabriel Sada, que é uma cara tricolor dentro do Mesa Redonda. Ele falou que o Ferreirinha foi uma das poucas coisas que entrou, um jogador que entrou e deu algum resultado. Mas que, enfim, de um modo geral, foi péssimo, né? Ninguém salvou. O Rafael, então, no terceiro gol, parecia
qualquer coisa menos goleiro, né? Ele, assim, foi um frango indireto, porque não é que ele falhou, a bola entrou, mas ele entregou de bandeja o gol para o adversário, que foi lá e fez. Então nada funcionou, o Crespo está insistindo nesse esquema de 3 zagueiros. Não está rolando, o torcedor está né, desesperado para ele mudar, ele não faz menção de troca. Aí depois vem empresário aí criticando. Mas mas é que nós estamos falando do São Paulo e dá vontade de falar tudo, né? Falar a gente tudo. vai fragmentar. Mas vou fazer mais uma noticiário. pergunta. Já que você quer falar mais de São Paulo, eu vou te fazer uma pergunta. Ó, ano passado, muito se falou sobre política do Corinthians. Sim. O quanto isso influenciava ou não o campo do Corinthians. São Paulo esse ano, o que vocês acham? Porque assim, vamos ter a votação para o impeachment do presidente Júlio Casares na sexta-feira. Na quinta, até a segunda rodada, São Paulo pega o São Bernardo. O quanto isso pode influenciar, José Paes e Alex Miller? Pode influenciar bastante, Mariana. A gente sabe que o Corinthians viveu uma situação complicada, mas o Corinthians tem um time melhor que o do São Paulo. O time do Corinthians é melhor que o time do São Paulo e havia uma blindagem muito grande por parte do Fabinho Soldado também em relação ao futebol do Corinthians no ano passado. Vamos ver se o São Paulo consegue fazer essa blindagem nesse momento. A gente vê declarações aí do Luciano, depois a gente vai falar de empresário também, muita coisa desmoronando nesse momento. E eles lá dentro precisam ter a tranquilidade para afastar a questão política para conseguirem trabalhar dentro de campo. No meu ver, na minha opinião, o São Paulo ele vive uma situação mais complicada se a gente comparar com a do Corinthians. O time do São Paulo é um time fraco, é um time que precisa de reforços e é um time que já vai dando mostras que vai precisar muito da torcida para não correr o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É claro que o Campeonato Brasileiro, o time pode ser diferente, porque o Brasileirão vai começar agora em janeiro, final de janeiro, até o final de dezembro, até o comecinho de dezembro, muita coisa vai mudar, muita água vai rolar, serão contratações que poderão ser feitas, jogadores adicionados a esse elenco do São Paulo e a todos os outros. Mas olhando agora a situação de momento, o São Paulo vive uma situação crítica sim, se a gente pegar a política dentro de campo, e por isso que eu entendo que o São Paulo hoje é um time que vai brigar na segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro e nesse Campeonato Paulista corre um sério risco de não ir para o mata-mata. Perfeito. Você queria falar mais mesmo. Coisinha? Não? Fica, Sabe o que eu vou pouco. fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar o Alexandre Silvestre aqui. Chama. Para trazer mais coisas do São Paulo, porque eu sei que ele separou muito mais coisa aí. A semana vai começar complicada. Já começou, né, Silver? Complicada para o Tricolor. Muito boa noite para você. Que mais você separou para trazer do time? O único dos grandes paulistas aqui que iniciou o Paulistão com derrota, Silver. Tudo bem, Marina? Boa tarde, boa noite para você, turma que acompanha o Gazeta Esportivo. O ano do São Paulo começou pior do que terminou 2025, dentro e fora de campo, no extracampo, escândalos, investigações da Polícia Civil que tenta descobrir se houve realmente desvio de dinheiro dos cofres do clube para bolso de dirigentes do São Paulo. Sexta-feira tem votação de impeachment do Júlio Casares no Conselho Deliberativo. O time começa perdendo de 3. Tem jogo buscando reabilitação quinta no Morumbi à noite contra o São Bernardo. Domingo encara o Corinthians na Neoquímica Arena. E ontem, após a derrota de 3-0 para o Mirassol, o Luciano, atacante, líder do time, um dos pilares do tricolor paulista, praticamente fez um apelo à torcida, implorando por apoio. Pelo jeito, é o que restou para a equipe do São Paulo. Fala aí, Luciano. A gente pede o apoio da nossa torcida, porque como o ano passado, esse ano, eu acho que vai ser mais difícil, tá? Então eu peço pro nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser difícil, então eu só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. Obrigado ao Luciano, sincerão Luciano Lucigol, que tem quase 100 gols com a camisa do São Paulo, uma marca expressiva. O São Paulo que vai apresentar amanhã o terceiro reforço da temporada 2026. O zagueiro Matheus Doria, que estava no Atlas do México, chega para assinar contrato com o São Paulo de 2 temporadas. Ele já passou por aqui em 2015, jogou uns 6 meses, emprestado pelo Olympique de Marselha, da França, e é o terceiro reforço da temporada. Volto já com bastidores da política são paulina. O bicho tá pegando por aqui. Tá certo, Silver. Muito obrigada por essa primeira entrada aqui, mostrando pra gente mais um pouquinho. É o que vocês estavam falando aí do Luciano, né? No primeiro jogo, não abandone este clube. É o pedido que ele faz. Mas pode pedir um negócio de desse? Ainda mais ele que conhece tão bem o torcedor de São Paulo. É o cara talvez mais identificado
que o São Paulo tem hoje, e ele fala assim, torcedor, o ano vai ser difícil, eu peço que vocês não abandonem o time. Você acha que o torcedor vai abandonar o time? Ele podia fazer qualquer outro tipo de pedido. Diretoria, por favor, reforce um pouco mais a equipe. Crespo, por favor, muda um pouco mais o esquema tático, porque está difícil. Departamento médico, por gentileza, cure mais rápido os nossos jogadores. Peça qualquer coisa, menos o óbvio, porque torcedor apoiar o seu time, ainda mais um time de massa como é o São Paulo, é algo óbvio, é um negócio assim... E é quem menos tem culpa, né? É lógico, é um negócio sem sentido, parece que está cutucando uma ferida com agulha quente, assim, sabe? Começa ali a cavocar a ferida, é terrível. O que tem a ver, Luciano? Eu sei que você está desesperado, você está vendo que em volta o negócio está feio, as coisas não estão funcionando, você já prevê que vão funcionar menos ainda, mas, cara, fala qualquer coisa, menos fazer esse tipo de pedido para o torcedor. É quase chamar o torcedor de tonto. E a gente viu a torcida do São Paulo fazendo festas lindíssimas e carregando o time em muitos jogos na temporada de 2025, na Libertadores, noites de Copa, que a gente sabe que o São Paulo é muito acostumado a jogar com o Conmebol Libertadores. Agora, a gente viu um Luciano muito nervoso dentro de campo também ontem. Estava muito nervoso com os companheiros, perdendo a linha. A gente sabe que o Luciano, ele é muito ligado ao São Paulo, é um dos jogadores, um dos principais jogadores da história recente do São Paulo, mas ele não pode vir e dar esse tipo de declaração, na minha modesta opinião. Ele é um jogador que precisa trabalhar, precisa correr junto com o time, atender as demandas do treinador, porque a torcida não tem culpa nenhuma do que vem acontecendo com o São Paulo, e o São Paulo tem que se virar lá dentro, internamente, e eles, dentro do campo, no CT, trabalhando para tentar reverter essa situação que o São Paulo se encontra nesse início de ano de 2026, que já foi um complicado ali, o finalzinho de 2025, São Paulo torcendo para a Libertadores chegar até ele, porque ele não ia conseguir chegar como Conmebol Libertadores via Campeonato Brasileiro. E 2026 vai se mostrando um ano extremamente difícil para o tricolor do Morumbi, Marina. Eu entendo tudo que vocês falaram, mas será que não é um apelo mesmo, desesperado, no sentido, como que o Luciano, que é o camisa 10 do time, tem contrato, aquela coisa toda, é ídolo para alguns, para outros nem tanto, mas assim, será que não é um apelo tipo assim, gente, tá difícil mesmo, não abandonem, ele fala, não abandonem o clube. Como que ele iria criticar a diretoria e treinador trabalhando ali dentro? Não, por exemplo, não faria isso, jamais. Jamais. Porque, por exemplo, o Luiz Gustavo ano passado sabia que já não ia renovar contrato, tinha algum jogo ainda para jogar no final do ano, mas assim, não ia renovar o contrato, né? Agora o Luciano é diferente, será que não é nesse sentido também? Mas são nessas declarações, viu, Marina, tanto na do Luiz Gustavo quanto nessa também do Luciano, que a gente vê que o ambiente político está afetando. Porque isso tem uma pitadinha de política também, é um grito de socorro para quem sempre socorreu o São Paulo, especialmente agora que o clube vem vivendo essa situação aí de possível impeachment do presidente Júlio Casares. A cada hora sai uma nova notícia envolvendo o bastidor do São Paulo, uma possível crise nova. E aí o jogador que é o símbolo desse time, o camisa 10, um cara que tem uma conexão muito grande com a torcida gosta muito do Luciano, inclusive tem torcedores que eu conheço do São Paulo que consideram o Luciano um ídolo da história do São Paulo, ele vem fazer esse tipo de apelo. Então era isso que a gente comentava aqui agora. O bastidor, o São Paulo não está totalmente blindado, os jogadores dessa crise política que vem acontecendo. Isso, de certa forma, o jogador ele lê, ele se informa, ele assiste o Gazeta Esportiva, assiste outros programas e ele vê tudo que está acontecendo lá dentro do São Paulo. E isso, claro, que fica ali na cabeça do cara quando ele vai entrar em campo, não tem jeito. E está entrando muito na cabeça do Luciano e dos jogadores do São Paulo, tudo que o São Paulo vem passando fora de campo. Tá entrando. E o São Paulo precisa dar um jeito, e cada um tem que assumir um pouco da sua responsabilidade para mudar esse panorama, pelo menos o panorama de dentro de campo. O Crespo tem que arrumar melhor o time, tem que parar com essa teimosia inexplicável de ficar com 3 zagueiros, com 2 alas, 2 ou 3 volantes e ainda promover uma série de buracos na defesa. A defesa do São Paulo parece um queijo suíço, com 3 zagueiros, com 2 volantes, com 2 laterais fracos. Precisa mexer. Precisa mudar, precisa testar, precisa treinar, talvez não esteja treinando, porque não é possível, os jogadores estão percebendo. O São Paulo tomou de 3-0 do Mirassol, Paulistão é tiro curto, rebaixamento acho que é uma coisa mais difícil que não ali, devemos né? falar, porque tem muito time ruim, porém, a classificação para a próxima fase, eu acho que já está muito ameaçada. Ele vai pegar o São Bernardo agora em casa, que é o dono da maior goleada do campeonato até aqui, meteu 4-0 na abertura, né, contra o Capivariano. Ah, mas é contra o Capivariano, beleza. Mas o São Bernardo é um time que se preparou para esse Campeonato Paulista. É difícil enfrentar times assim, organizados, dentro de um Paulistão
em que times já vêm se preparando há 2, 3 meses. O São Paulo está ali todo remendado, né, e num clima horroroso. Aí depois tem o Corinthians e Itaquera. O São Paulo não tem o direito de tropeçar com o São Bernardo, porque ele tem o Corinthians e Itaquera. Depois ele tem a Portuguesa no Morumbi, e aí ele pega o Palmeiras em Barueri, como visitante. E aí já começa o Campeonato Brasileiro. Tem Flamengo, aí depois tem o Santos pelo Campeonato Paulista, enfim. É uma sequência, é uma maratona, poucos dias de recuperação de um jogo para o outro, e com um time sem ideias novas. Gente, eu sei que a gente tem que seguir, diretor, mas eu prestei atenção no negócio que o Zé Paes falou. Zé, você falou sobre rebaixamento, você falou no Paulista não. Você acha que o São Paulo corre um risco se seguir assim de um inédito rebaixamento no Brasileirão? No Brasileirão, no Campeonato Brasileiro, acho que o São Paulo vai ficar né, na parte ali na segunda parte da tabela. Com esse time que está, com essas ideias, como disse o Alex aqui, eu acho que o São Paulo precisa de um lateral direito, São Paulo precisa de um meio armador, São Paulo precisa de um atacante. Não pode o São Paulo entrar em campo para jogar com 3 volantes, sem ninguém armando o time, com 3 zagueiros. Tomar 3-0, tem 3, né? Então, assim, 3 zagueiros, 3 volantes e 3-0. No Brasileirão é a segunda metade da tabela. Vamos falar de Palmeiras aqui, porque o Palmeiras também iniciou vencendo o Campeonato Paulista. Não sei que o Alex tá tão bravo, não. Vamos trazer de novo aqui o Thiago Salazar para agora, do lado do Verdão, saber o que você separou pra gente, Salazar. Olha só, Marina, algumas novidades do Palmeiras. Vou começar falando das novidades na lista de inscritos do Campeonato Paulista. O lateral esquerdo Arthur foi inscrito por causa da zagueiro marfinense Coné, ambos as categorias de base que agora vão reforçar o elenco de Abel Ferreira, que não vai poder contar, não deve contar com Vitor Roque no clássico dessa quarta-feira contra o Santos, apenas por precaução, depois do Vitor Roque ter sofrido ali um entorse no tornozelo durante essa pré-temporada, num jogo treino. Ele já está trabalhando no campo, já está treinando com bola, mas deve ser preservado do clássico. E falando em Vitor Roque, talvez o principal reforço do Verdão para 2025, esse assunto dos reforços e das saídas do Palmeiras na última temporada ainda está dando o que falar, e vamos reouvir o que disse Abel Ferreira depois da vitória contra a Portuguesa na estreia do Verdão nesse Paulistão. Bora lá. Aquela teoria dos 700 milhões, o Palmeiras investiu, depois de vender 2 milhões, 2 bi de reais, eu posso dizer que o Palmeiras ficou mais fraco, 1 bi e 300, ficando para o lado, cada um quer puxar a sua narrativa, não é? O Palmeiras ficou mais fraco, 1 bi e 300. É isso que depois depende de vocês, para o lado que vocês querem olhar. É para os 700 que nós compramos, não é? Ou para os 2 bi que vendemos. E ficamos mais fraco, 1 bi e 300. Ninguém se lembrou disso, pois não? Ou acham que eu sou o pior treinador ou o melhor treinador que o esteve? Então, para trazer mais elementos para o debate de vocês, vamos dar uma olhadinha então nas saídas do Palmeiras, as principais saídas do Palmeiras em 2025. A gente está falando do Estevão, Vitor Reis, Richard Rios, Vanderlan, Thales, Fabinho, Dudu, Rony, Zé Rafael, Marcos Rocha, Mike, Gabriel Menino. Por outro lado, chegaram Paulinho, Ramon Sousa, Andreas Pereira, Facundo Torres, Emiliano Martínez, Jefté, Carlos Miguel, Kelvin, Mikael e Lucas Evangelista. E agora para 2026 o Aníbal deu tchau ao elenco e o Marlon Freitas foi contratado. Dito isso, mais uma polêmica do Abel Ferreira ou nessa vocês estão com ele? Passo a bola para vocês. Eu não sei se eu passo a bola para Alex Miller, porque a gente já sabe a resposta aqui. Alex, o que você achou dessa declaração aqui do Abel depois do 1-0 sobre a Lusa? Eu acho que ele deve ter passado pelo menos metade das férias dele fazendo essas contas, e quando ele veio trazer essa primeira coletiva do ano, ele mostra que é uma conta mal feita, uma conta tosca, né? É uma conta sem sentido, porque de um lado ele fala dos 700 milhões investidos só no ano passado, e quando ele cita os 2 bilhões, não são referentes às vendas do ano passado, são desde quando ele chegou ao Palmeiras. Isso inclui Hendrick, Luiz Guilherme, Giovani, Estevão foi no passado, mas Estevão, Veron, Gabriel Menino, 200 jogadores que juntando tudo deu 2 bilhões, não foram 2 bilhões do ano passado. Então, essa conta não bate. Agora, que ele precisa de reforços, é óbvio que precisa. Dá para tirar dos meninos aí da copinha que a gente está assistindo o jogo, o Palmeiras que fez 3-0? Poderia até dar, mas, por exemplo, tinha um que ele não quis tirar já, em 2 anos ele tinha a chance de dar uma chance para o lateral direito, Gilberto, que estava pedindo passagem,
e ele preferiu liberar de empréstimo para o Atlético Paranaense e gastar 50 milhões no Giai, que tem dificuldades com a bola, inclusive, que é o material de trabalho dele. Então, como é que você vai explicar essas coisas? Ah, não, o Gilberto é fraco na marcação e é baixinho. O Giai é uma torre gêmea e na marcação é um leão, é impressionante. Então, gente, eu não consigo entender certas coisas. Ah, mas você só pega no pé do Abel. Não, é ele que faz as coisas e que são passíveis de críticas. E eu sei que não sou só eu que penso assim. Muita gente e cada vez mais gente pensa desse jeito. E o Abel zerou todo o crédito que tinha como técnico do Palmeiras. É um recomeço, como ele mesmo está pregando neste ano, internamente no clube. E ele não tem mais aquela coisa, não, mas pelo menos ele ganhou 10 títulos. Só que já faz 2 anos sem ganhar nada. Foram 10 títulos em 3 anos, beleza, parabéns, maior da história. Só que de 2 anos para cá, o Palmeiras não ganhou mais nada. Vem acumulando só fracassos e declarações horrorosas. Então esse ano, 2026, algo de diferente e de bom tem que acontecer com o Palmeiras. Senão, vai ficar pensando em contratar o Nino, que todo mundo queria, e vai ficar com o jovem marfinense Koné. É assim, a contratação boa é aquela que dá certo, a gente sabe disso. Agora, você fazer um investimento, fazer uma aposta numa contratação, por exemplo, o Micael, o Sousa, o Facundo Torres, tá tudo certo. O que você não pode é gastar rios de dinheiro para trazer esses jogadores que você não sabe se eles vão dar certo com a camisa do Palmeiras. Beleza, você pagar 25 milhões de euros no Vitor Roque, que é um jogador, estava no Barcelona, consagrado, jogador de seleção brasileira, você ir lá buscar o Paulinho, um dos principais artilheiros aqui do Brasil nos últimos anos, aí você paga bastante dinheiro por ele também, tá tudo certo. Eu acho que a conta não fecha quando começa a tentar e começa a contratar jogadores que são questionáveis por muito dinheiro. E o Palmeiras fez muito isso recentemente na gestão do Abel Ferreira. Outros clubes fazem? Claro que fazem. A gente está falando aqui do Palmeiras, que tem um poderio financeiro muito, muito grande. E às vezes perde o timing na hora da contratação de certos jogadores que acabam indo para outras equipes. A gente viu o Gerson aí agora indo lá para o Cruzeiro, um valor que o Palmeiras de repente poderia ter investido nesse jogador, poderia ter conversado com o Zenit, seria um jogador que cairia como uma luva nesse time do Palmeiras. Então assim, contratação é uma coisa que tem que ser vista com muito carinho em quem e o quanto você vai investir em cada jogador. Muito bem, então. Tá certo, gente. Contratações, aí o Palmeiras tá um pouco lento nesse primeiro momento. Como você é boazinho. Vai trazer isso de novo pra ele. Mas de repente é o que o Zé falou, tá olhando com mais cuidado pro mercado pra não fazer nenhuma besteira. Tem que tomar muito cuidado. Se quiser dormir um pouquinho e acordar no que vem, aqui o cuidado e a garantia que não vai errar. Se dormir, não vai errar, fica sossegado. Em relação a contratações, o que me passaram, viu, Marina, todo mundo tá acompanhando a gente aí, Alex, é que a questão do John Arias tá no campo do sonho ainda. Essa foi a palavra que utilizaram para mim. Está no campo do sonho. O Palmeiras deseja a contratação do John Arias. É um atleta que o Palmeiras quer, mas que nesse momento não passa disso. Um desejo por parte do Palmeiras, mas que a questão financeira ainda está muito longe. O Almada é um jogador que agora o Benfica fez uma proposta também. Os valores assustam. O Atlético de Madrid quer muito dinheiro para vender esse jogador e também está um pouco distante ainda do Palmeiras. Está bem distante. Os valores assustam muito e... Imagina, é uma ousadia muito grande você tentar, ousar pensar no Almada e gastar algum dinheiro. Mas ousadia é alegria, Alex, tem que ir pra cima mesmo, não tem não? Você tá perguntando pra mim o que eu acho? Eu acho, concordo com você. Agora, parece que quem não concorda é quem deveria concordar, esse que é o detalhe, né? Agora eu preciso perguntar, o que você achou da estreia do Marlon Freitas? Boa. 2 coisas foram boas notícias pro torcedor. O Marlon Freitas, a estreia dele, e o menino Larson, que veio da base do Palmeiras. Isso é bom, hein? E jogou bem de novo, já tinha mostrado talento no final do ano passado, quando foi aproveitado em poucos minutos. E o Larson tem futuro. É um moleque bom de bola no meio campo, tem presença, tem elegância, marca bem, sabe passar, sem enfiada de bola no lance do gol. Começou com ele que enfiou para o Maurício. E o Maurício, em vez de fazer o gol, ele correu o risco de deixar o Luigi impedido, mas ainda deu certo. Mas o Larson e o Marlon Freitas... os dois me agradaram muito. No mais, a gente viu boa vontade em campo e só, né? E falando em boa vontade ali e tal, não sei o quê, gol. Qual é o maior goleiro da história do Palmeiras? O maior goleiro da história do Palmeiras? Porque foi tema de discussão. Pra mim é o Marcos. Não acho que eu tô falando aqui do nada, Para mim é o Marcos. Para mim é o Marcos por tudo que ele fez, pelo que ele representou, pelos títulos também que ele conquistou. Uma Libertadores ele ganhou. Como goleiro do Palmeiras foi campeão do mundo pela seleção brasileira. E um título que para mim é mais relevante do que vários troféus que o Palmeiras levantou.
No ano em que ele foi campeão do mundo pela seleção brasileira, o Palmeiras foi rebaixado para a Série B. E ele tinha a chance de jogar na Europa e falou, não, eu caí com o Palmeiras, eu não vou para a Europa. Eu vou jogar a Série B pelo Palmeiras e trazer o Palmeiras de volta para a Série A. Isso cara, conta São demais, Marcos né? não é à toa, não é qualquer, não vamos banalizar o São Marcos, São isso. São Marcos é São Marcos e só. Tecnicamente eu acho que o Marcos é o maior goleiro da história do Palmeiras. O Everton conquistou muitos títulos. Em segundo o Leão, tá? Conquistou muitos títulos, mas se você pega o Marcos e coloca nesse time do Palmeiras de hoje, ele ia conquistar muitos títulos também com a camisa do Verdão, então eu fico com o Marcos. Tá certo, gente. Essa polêmica deu o que falar aí no final de semana. É claro que eu tinha que perguntar para os meninos aqui também. Muito bem, eu prometi falar mais um pouquinho por aqui. Vamos falar agora de Corinthians, porque tem reforço novo na área, a torcida corintiana. O zagueiro Gabriel Paulista, que é corintiano roxo, foi oficialmente apresentado hoje e o Marcelo Bazejo estava por lá e traz todos os detalhes para você. A idade é de veterano, já o sorriso é de um menino que esperou a vida toda para realizar um sonho. O Gabriel Paulista a gente pode chamar de Gabriel corintiano, né? Sempre sonhei. Às vezes eu nem acredito. Nem acredito que eu estou aqui, às vezes, e se eu tiver um sonho, eu não quero acordar nunca mais. Aos 35 anos, Gabriel Paulista já jogou por grandes clubes europeus como Arsenal e Atlético de Madrid, chegou até a seleção brasileira, mas nada se compara ao sentimento de vestir a camisa do Corinthians. Claro, ainda a ficha não caiu, muitas vezes eu venho de casa até aqui, o CT, eu venho pensando muito. Queria muito que uma pessoa estivesse aqui comigo, que ele me influenciou muito a ser torcedor do Corinthians, que é meu irmão. Ele não deixou, e muitas vezes eu falo que ele tentou ser jogador de futebol também, não conseguiu, e muitas vezes eu falo que eu realizei o sonho dele. Problemas particulares, de família, minha mãe ela tem um probleminha de demência, então os últimos dias para mim foi bastante complicado. Não foi fácil tomar uma decisão, abrir mão daquilo que eu conquistei, mas acho que o dinheiro ele não é tão importante quando você está com a sua família. A vontade de jogar no time de infância é antiga, mas o zagueiro precisou ter paciência. Sim que tinha interesse, né, dos dois lados, mas todo mundo sabe, o Corinthians tinha uns problemas que não podia contratar, né? E acho que alguns clubes soube que eu queria voltar para o Brasil, então eu tive sim uma proposta de um clube aqui no Brasil interessante, mas de primeira mão eu já disse que não queria. O retorno de Gabriel Paulista ao futebol brasileiro se trata de uma decisão do coração. O jogador abriu mão do que tinha a receber no Besiktas da Turquia para poder estar no Corinthians e contou com a ajuda de um velho conhecido para que seu sonho enfim fosse realizado. Com o Memphis mesmo jogamos juntos, né, no Atlético. Então foi um cara que quando me viu assim, ficou muito feliz, muito contente por eu estar aqui. Ele conhece bem a minha carreira também. Eu tive sim uma conversa com ele, como eu falei, tive uma conversa com alguns jogadores. E assim, a única coisa que eu posso falar é que ele falou: a gente precisa de você, precisa de um jogador com experiência da Europa. Com o coração preenchido e a família por perto, Gabriel Paulista inicia um novo capítulo de sua história. E o roteiro ele já tem bem definido. O sonho de vestir essa camiseta é ganhar título. Então eu venho com essa experiência tentar agregar cada vez mais e tentar mentalizar e colocar na cabeça de cada um deles que a gente precisa fazer o melhor e ser campeão da Libertadores. Muito bem-vindo aí ao Corinthians. O que nós achamos dessa contratação? Acho uma boa contratação, um jogador que, na minha visão, vem para compor elenco. Hoje o Corinthians está bem armado ali no setor defensivo, você tem André Ramalho, você tem Gustavo Henrique sendo capitão, jogador importante nesse esquema do Dorival Júnior. Agora, sempre importante você ter um jogador do quilate do Gabriel, que rodou por grandes clubes lá na Europa, tem uma passagem importante pelo Arsenal, jogou muitos jogos agora no finalzinho de 2025 lá na Turquia, é um cara que é corintiano de berço, conhece muito o que é ser Corinthians
E Faz acho a que diferença, né, Zé? Claro, acho que para um ano como o de 2026, que serão muitos jogos, pausa para a Copa do Mundo, volta, aí tem mais brasileiro, tem Libertadores. O Gabriel pode ajudar muito esse elenco do professor Dorival Júnior, sim. Acho uma boa também, apesar da idade, se o cara se cuida, se fisicamente ele estiver bem, poxa, zagueiro, 35 anos, se o Sérgio Ramos com 39, eu sei que aí é acima da média, é outra história, mas assim, a idade em si, se o cara preserva o seu corpo, se ele é profissional 24 horas por dia e não só 18 e nas outras 6 ele chuta o balde, então, como a gente sabe que tem muito por aí, o cara tem totais condições de não só compor elenco, como disse o Zé Paz, mas brigar por uma posição, por que não? Em algum momento ele vai ter uma oportunidade, se ele for bem, tiver qualidade no jogo, nos treinamentos, provar para o treinador, para o Dorival que ele tem condições, de repente ele ganha uma chance. Vamos para um novo contato com o Silvestre. Silver, o técnico Crespo já começou o ano pressionado, não começou? Começou muito pressionado, vou chamar uma declaração do Crespo, mas antes preciso falar do empresário Júnior Pedroso, que trabalha com o Antony, com o Gabigol e que tem 3 jogadores aqui no São Paulo, o Lucas Moura, o Pablo Maia, o Ferreirinha. Logo depois da derrota do São Paulo ontem para o Mirassol, ele postou nas redes sociais dele a seguinte mensagem enigmática, misteriosa, abre aspas para o Júnior Pedroso: líder limitado não é quem tem tecnicamente limitações, mas sim quem não tem confiança para liderar, assumir erros e não expor o seu time, e assim por diante. A produção do esporte da TV Gazeta rapidamente entrou em contato com o Júnior Pedroso, perguntando para que é direcionada essa crítica. E ele disse para o Crespo, para o técnico do São Paulo e seus apoiadores. Então, deduzo que seja também para a diretoria que manteve o Crespo. E o técnico do São Paulo não respondeu a ele na coletiva de imprensa, mas até que encaixa. Foi uma fala forte de Crespo, que tenta sobreviver ao caos no tricolor e fazer o time respirar pelo menos por aparelhos. Coloca aí pra gente ver. São Paulo é maior de todos nós. Então, São Paulo não está abandonado. São Paulo não morreu, porque parece que estava aqui um defunto aqui. Não acontece nada. É um momento sensível, sim, claro que é muito sensível. É difícil, muito difícil. Mas muita gente está aqui para colocar a cara e ajudar. Então, não é todo mundo ruim aqui. Então, temos gente que é honesta, sincera, que vai fazer o melhor para ajudar São Paulo a voltar aos tempos que todo mundo lembra. Clima pesado no São Paulo em todos os sentidos. Eu vou deixar para falar sobre o possível impeachment do Júlio Casares, a votação no Conselho, que vai rolar na sexta-feira, daqui a pouco no Jornal da Gazeta, tá bom? Até já, pessoal. Até já, Silver. É tanto assunto de São Paulo, né? Essa declaração do Crespo aí, rapidinho, tá acabando já o programa. Acho que tem a ver também com o que o Júnior Pedroso disse, o empresário do Pablo Maia, Lucas Moura e Ferreirinha. Para ele falar o que ele falou, não foi da cabeça dele. Se ele tem 3 jogadores dentro do elenco e ele tem essas informações, ele tem esse subsídio para postar um negócio desse, é porque a coisa vem de dentro e não tá legal. O Crespo vem dando declarações importantes desde o ano passado, né? Declarações que vêm batendo bem na torcida ali, declarações em relação aos bastidores do São Paulo, o que precisa mudar, só que também a diretoria precisa ajudar um pouquinho o Crespo, tem que dar peças para ele, tem que dar reforços, senão não vai andar a coisa lá no São Paulo. O Crespo sozinho não vai conseguir. É claro que taticamente ele pode arrumar uma coisa aqui, outra ali, mas precisa de reforços. Era isso que eu ia falar, né? Tem que mudar também um pouquinho aí o esquema. Quero agradecer a sua presença, pessoal do YouTube, pessoal que assistiu a gente de casa, meninos, e vocês agora ficam com o Jornal da Gazeta.